30 anos do Real, com Vandenberg Almeida, vice-presidente do Corecon Ceará. Vandenberg, seja bem-vindo. Bom dia. Vale a pena a gente estar lembrando isso aqui? Bom dia, Donato. Bom dia, Yuri. Bom dia a todos da Verdadeira Partida FM. Bom dia. Vale a pena a gente estar lembrando desses preços considerados miraculosos? Ou hoje em dia ainda é igual ou melhor do que antes? Não estou te ouvindo. Vale muito a pena a gente recordar um pouco do que nós vivemos aí no passado. É importante a gente lembrar o que nós vivemos ali, aquela questão da hiperinflação, o que deteriorou muito o poder de compra da população. Nós tínhamos aí inflação fechando um ano acima de 4 dígitos. Então perceba o quanto que a inflação ela fazia mal para o consumidor, para a população de maneira geral. Nós tínhamos aí alguns preços de produtos que mudavam no decorrer do dia. Então isso já trazia um certo desconforto, já trazia um certo problema para a economia do nosso país. E aí foi preciso criar uma nova moeda, um novo plano, a fim de poder realizar esses ajustes para que a gente possa estar vivendo hoje esse patamar de inflação aí de apenas um dígito. Sabemos que não é o melhor dos mundos, estamos ali a 4%, poderia ser melhor, mas assim, se a gente comparar com o passado, esses últimos 30 anos, a gente vai ver que melhoramos muito, tá? Hoje nós temos um maior poder de compra, hoje a nossa moeda está mais valorizada, hoje o trabalhador consegue ter um planejamento, né, para poder colocar suas ações, para poder saber onde vai investir, ele consegue priorizar algumas ações, tá? Então, assim, isso só em você já conseguir ter um bom planejamento, só em você conseguir saber como vai estar a sua economia nos próximos meses, isso já facilita um pouco mais, tanto para os investidores, para os empresários, como para a população de uma maneira geral. O que não acontecia há 30 anos atrás, devido a essa mudança que nós tínhamos ali. Caio, nós perdemos o contato. De maneira negativa para a economia do nosso país, né? Então, foi preciso foi preciso que criássemos uma ação necessária como essa, mudança de um plano como esse, para que a gente pudesse nós temos problema com a conexão. Voltasse a economia. Nós temos... Tentar refazer aqui a chamada com o Vandenberg. Vamos refazer a ligação aqui para novamente conversar. E eu ia até colocar uma questão relacionada exatamente a um item muito importante. Lembrando aqui os fiscais, os consumidores que serviam como fiscais durante a implantação do Plano Real na relação da questão de preços. Hoje a gente tem os aumentos fora de entendimento e isso não acontece como no passado, né? Esse foi o grande mérito do Plano Real. Nós conseguimos ter essa previsibilidade. O trabalhador hoje conseguiu montar o seu planejamento orçamentário, ele conseguiu ajustar as suas contas com base nesse novo modelo. Se a gente olhar um pouco para o passado, você vai ver que os preços tinham grandes alterações e mudavam constantemente. Então o trabalhador se viu essa mudança muito fortemente, até para poder dar maiores orientações. Então, o Plano Real, ele veio com essa mudança. Ele veio trazendo e frustrando aquela economia. Que tinham grandes oscilações. Hoje, o mercado ele começa a ter que hoje ele está no produto, o preço do produto está subindo, mas não está trazendo grandes operações para o consumidor. Então, tudo isso acaba refletindo para que a gente consiga
verificar esse movimento da economia. Perceba, nós tínhamos uma economia que crescia aí, uma inflação a mais de 3.000% ao ano. Onde nós precisamos, quando foi criada a URV, a Unidade de Reserva de Valor, para poder tentar mexer um pouco o preço do produto. O que mexeu também com a nossa taxa de câmbio. O regime cambial do país teve algumas alterações, onde nós tivemos aí um câmbio fixo. Naquela época você tinha ali, para poder mudar, para melhorar um pouco o sistema, foi criado aquela paridade, $1 igual a R$1. O que, por determinado momento, é importante para a economia. E logo em seguida, o que a gente vê hoje no nosso câmbio é flexível, uma mudança, uma oscilação um pouco no mercado, né? Então, vem acompanhando algumas oscilações que acontecem no decorrer do mundo, na economia mundial. Então, assim, aprendemos muito com o Plano Real. O que a gente está tendo hoje na economia de positivo é reflexo desse plano criado para poder reduzir a desigualdade, para poder ajustar os preços, para que o trabalhador pudesse ter de R$1 do seu salário mínimo. Então, tudo isso mérito de um bom plano econômico que foi colocado em 94, para poder a gente estar usufruindo desse bom momento hoje econômico do país. Então, essa construção do plano fez com que a gente conseguisse ter bom planejamento, né? Fez com que o país pudesse realmente ajustar e equilibrar suas finanças. Assim, nós estamos conseguindo aí ter bons resultados para a economia. Vanderberg, bom dia, aproveitando aí essa questão, né, de aprender com o Plano Real, né, um tempo de bonança, mais ou menos que os governos meio que esqueceram, governos falando ao longo do tempo realmente, meio que esqueceram um pouco desse passado de descontrole fiscal e tributário, né, e o que a gente vê agora é justamente um descontrole, moeda desvalorizada, a taxa de juros continua alta, decisões políticas em vez de técnicas. Será que não é preciso olhar um pouco mais para o retrovisor, para ver o passado, para poder garantir o presente e o futuro? Meu amigo Yuri, o importante num momento como esse seria que realmente nós tivéssemos gestores preocupados com a economia do país, o que não acontece. Eles se preocupam com seus mandatos e isso acaba influenciando na economia de maneira negativa. O Plano Real tem 30 anos e a gente está contando essa história hoje, podendo comemorar os feitos do plano, porque é uma política econômica que ela está dando resultado. E isso, ela demora tempo para poder proporcionar ganhos para a população. O grande problema hoje é que os gestores de hoje, os políticos de hoje, eles pensam apenas em 4 anos, pensam em dar recursos sem pensar nas consequências, pensam em montar planos, mas pensando apenas no seu mandato. E aí você esquece que a economia, ela é algo muito mais sério do que um mandato político. Então, se os nossos gestores quiserem realmente ajustar a economia, melhorar a condição do trabalhador, proporcionar ganho real, reduzir a inflação, reduzir a taxa básica de juros, proporcionar mais benefício para a população, tem que levar a economia a sério. Uma economia que realmente vai proporcionar ganhos para todo o setor produtivo, para os trabalhadores, levando em conta o que nós fizemos há 30 anos atrás. E aí sim, nós vamos conseguir construir um bom plano para reduzir a desigualdade, para reduzir a pobreza, ou acabar com essa pobreza, tá? Para poder melhorar o salário mínimo do trabalhador, e não apenas ficar criando programas, fazendo repasses, porque isso aumenta a questão tributária do trabalhador, o que encarece ainda mais. Nós perdemos o nosso poder de compra. Eu gosto sempre de dizer que a melhor política pública é a do emprego, é a melhora do salário, e não criando tributários que você prejudica a economia de crescer verdadeiramente, e você só faz que a economia dê aquele salto, aquele voo de galinha que dura pouco tempo e logo se cai. Então, assim, infelizmente, os nossos gestores não fizeram um dever de casa, que é entender o que é economia e entender o que realmente importa para a economia do país.
Ok, obrigado a você, Vanderberg, por traduzir os sentimentos da época e atualizar também a leitura que se faz dos 30 anos do Plano Real. Muito obrigado. Eu que agradeço e boa semana a todos e bom mês em que a gente possa realmente ter economia mais desenvolvida daqui para frente, olhando, sabendo que nós temos muito mais do que 30 anos para frente para poder ajustar o setor. Ok, obrigado. Eu vou até lembrar uma curiosidade que pouca gente conhece. Existe um filme real, o Plano por Trás da História, que é vivido por atores como o Bem-vindo Siqueira, era o presidente de Itamar Franco, tem ainda o Gustavo Franco, Emílio Orciolo Neto, tem também o Norival Riso fazendo o papel de Fernando Henrique Cardoso.